O que aconteceria com a Terra se a humanidade deixasse o planeta por 10, 100 ou 1000 anos? Você está ouvindo o conteúdo do canal Vozes do Futuro, de onde exploramos os cenários mais estranhos e surpreendentes da humanidade. Imagine, em um dia qualquer, toda a humanidade desaparece repentinamente da Terra. Sem guerras, sem pandemias, sem bombas nucleares. Apenas, e sumimos, deixando para trás um mundo inacabado. As luzes continuam acesas, refeições ficam pela metade, motores de carros ainda ligados. Mas não há mais ninguém. O que aconteceria com a Terra se os humanos deixassem de existir? Nas primeiras horas, os sistemas de energia começariam a falhar em diversas regiões pela falta de operadores humanos. Usinas elétricas, especialmente as que funcionam com combustíveis fósseis, parariam sozinhas. Redes de distribuição, sem supervisão, desligariam automaticamente por segurança. Após 2 ou 3 dias, a maior parte do planeta mergulharia na escuridão. Vista do espaço, a Terra pareceria uma joia silenciosa sem brilho. Na primeira semana, as ruas ficariam assustadoramente desertas. Carros abandonados em avenidas, aviões parados em pistas. Cães e gatos se reuniriam em grupos, buscando alimento e proteção. Algumas espécies domésticas conseguiriam sobreviver e como gatos ferais ou cães de caça, mas muitas outras não se adaptariam. Animais selvagens como veados, ursos, até leões de zoológicos ou reservas escapariam, ocupando cidades outrora humanas. Na África, elefantes passeariam por resorts abandonados. Na Índia, macacos retomariam centros urbanos onde antes eram expulsos. Após um ano, a infraestrutura começaria a ruir. Telhados desabariam pela ação do clima. Raízes de árvores atravessariam pisos, rachando o concreto. Chernobyl já mostrou, bastam poucos anos sem humanos para que a natureza retome tudo. Pardais, corujas, raposas retornariam aos centros urbanos. Rios e lagos poluídos se purificariam, livres de despejos industriais. Cidades antes sufocadas pela fumaça, como Pequim, Nova Delhi, Los Angeles, e viriam o céu azul novamente após décadas. Em 10 anos, estruturas metálicas apresentariam intensa corrosão. Pontes e viadutos desmoronariam, sobretudo em áreas úmidas ou costeiras. Regiões baixas como Veneza, Bangkok e Miami seriam lentamente engolidas pelo mar. Metrópoles como Nova York, Tóquio, São Paulo, Paris se tornariam florestas fantasmas. Trepadeiras cobririam monumentos. Plantas cresceriam dentro de prédios. No campo, javalis, lobos, alces reassumiriam territórios. Subúrbios virariam matas densas. Espécies outrora caçadas ou domesticadas seriam restauradas naturalmente. Mississippi, a Nile. Kikonkonkonji, Tien TVN Entel Lut Rien. Satélites em órbita baixa começariam a reentrar na atmosfera após 10 a 25 anos, queimando ao entrar. Estações como a ISS cairiam ou perderiam controle, gerando colisões espaciais silenciosas. Barragens sem manutenção poderiam romper, inundando planícies como o delta do Mekong, o Mississippi ou o Nilo. Sem humanos, a natureza seguiria suas próprias leis. Mas como seriam esses efeitos em terras de língua portuguesa? Em Portugal, cidades como Lisboa, Porto ou Coimbra mergulhariam em um silêncio ancestral. As calçadas de pedra portuguesa se cobririam de musgo, e as fachadas dos edifícios históricos, e muitos com azulejos centenários, começariam a se desfazer lentamente com a ação da chuva e do vento do Atlântico. O elétrico 28, em Lisboa, pararia no meio do trilho, enferrujado, coberto por eras e raízes. As oliveiras e videiras cresceriam livres no Alentejo, invadindo estradas. No norte, o Douro tomaria conta das margens abandonadas, criando novos habitats para lontras, águias e javalis. As ondas do Atlântico erodiriam pouco a pouco as falésias do Algarve, agora sem turistas, apenas observadas por gaivotas e corvos marinhos. No Brasil, as florestas retomariam seu império. A Amazônia expandiria suas bordas, engolindo lentamente as cidades do norte. Em São Paulo, a selva urbana daria lugar a uma selva real, árvores cresciam entre os edifícios da Paulista.
No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor continuaria de pé por algum tempo, mas logo seria coberto por vegetação, dominado por macacos e tucanos. As praias ficariam vazias, o calçadão de Copacabana rachado pelo sol e pelas raízes. Em cidades do interior, como Ouro Preto ou Salvador, igrejas barrocas resistiriam por séculos, mas com o tempo, até elas ruiriam sob o peso da história e da natureza. Em Angola, Moçambique e Cabo Verde, onde o clima tropical e costeiro domina, a natureza tomaria o controle de forma rápida. Mangás avançariam, cidades portuárias seriam tomadas por areia e sal, elefantes e antílopes circulariam novamente onde antes havia mercados. Em Timor-Leste, os recifes de coral se regenerariam sem pesca predatória. No arquipélago de São Tomé e Príncipe, a floresta atlântica engoliria estradas, e papagaios coloridos preencheriam o ar com sons e as novas vozes do futuro ou daquele lugar. Após 100 anos, quase nenhuma construção moderna manteria sua forma original. Estruturas como a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, a Ponte Golden Gate e projetadas para durar séculos, seriam corroídas por ventos, chuvas e ferrugem. Vidros quebrados, concreto rachado, aço enferrujado. Metros inundados. Insetos e fungos destruiriam livros, arquivos, registros, já apagando a memória da civilização. Apenas rochas, metais nobres e plásticos persistiriam, e materiais que a Terra ainda não sabe decompor. Depois de 500 anos, as grandes cidades seriam apenas ruínas. Locais que um dia brilharam agora seriam morros cobertos por vegetação. Construções de pedra como as pirâmides de Gizé, as estátuas Moai da Ilha de Páscoa ou monumentos europeus sobreviveriam, como já resistiram milênios. Mais concreto, vidro e aço modernos se desintegrariam. Animais extintos por humanos poderiam ressurgir, e tigres siberianos, pinguins das Galápagos, baleias azuis e repovoariam o planeta. Após 1000 anos, não haveria mais vestígios claros da humanidade. A Terra retornaria ao estado selvagem. O clima se estabilizaria. Regiões polares parcialmente se recuperariam. Antigos desertos poderiam se tornar férteis com o retorno de aquíferos. Ninguém mais falaria em tecnologia, civilização ou internet. Mas, e a inteligência? Após 1000 anos sem a presença humana, os sinais da antiga civilização estariam quase apagados da superfície do planeta. No entanto, há elementos que resistiriam ao tempo por muito mais, e não por serem mais belos ou simbólicos, mas por serem, paradoxalmente, os mais tóxicos. O legado mais duradouro da humanidade não seriam as catedrais, nem os arranha-céus, mas sim o plástico, o plutônio e os resíduos industriais. O plástico, em especial, continuaria vagando pelos oceanos, quebrando-se em microfragmentos, entrando na cadeia alimentar de peixes, aves e mamíferos marinhos. Mesmo sem humanos, os efeitos da nossa produção desenfreada permaneceriam por milênios. As usinas nucleares abandonadas representariam uma ameaça silenciosa. Muitas possuem sistemas de resfriamento ativos que, sem manutenção, falhariam em dias ou semanas, gerando derretimentos de reatores e contaminações locais. Césio, estrôncio e plutônio contaminariam o solo por centenas de milhares de anos. Lugares como Fukushima ou Chernobyl seriam apenas os primeiros de muitos acidentes em cadeia. E o que dizer das represas? Estruturas colossais como a represa das Três Gargantas na China, ou Itaipu entre Brasil e Paraguai, seguram bilhões de litros de água. Sem humanos para mantê-las, elas poderiam romper-se com o tempo, inundando vastas regiões e alterando ecossistemas. Já as grandes obras da humanidade, como igrejas góticas, mesquitas, templos hindus ou budistas, resistiriam melhor do que se imagina. Construídas em pedra, e muitas vezes em regiões secas, essas estruturas poderiam durar séculos ou milênios, especialmente se forem esquecidas por plantas invasoras. As pirâmides do Egito, já com mais de 4.000 anos, seriam rivalizadas por poucas construções modernas. Museus e bibliotecas, por outro lado, desapareceriam mais rapidamente. O papel se desintegraria, as pinturas se desfariam com a umidade, esculturas de madeira apodreceriam. As únicas artes que sobreviveriam seriam as gravadas na pedra ou no metal, e como relevos, estátuas em bronze ou monumentos esculpidos. Nos oceanos, a ausência da pesca industrial permitiria a recuperação de populações marinhas.
Baleias, tubarões, cardumes inteiros voltariam a dominar os mares. Recifes de corais, antes branqueados, se regenerariam lentamente. O mar voltaria a ser azul e vivo. E quanto ao clima? Sem a emissão constante de gases estufa, a atmosfera começaria a se estabilizar. No entanto, os efeitos das últimas décadas de industrialização não sumiriam de imediato. O CO permaneceria por séculos na atmosfera. Derretimentos polares e elevação do nível do mar já teriam causado danos irreversíveis. Cidades costeiras como Nova York, Amsterdã ou Ho Chi Minh City já estariam submersas. Mas a Terra é resiliente. Em milênios, a floresta tropical voltaria a cobrir áreas imensas. Desertos poderiam mudar de localização. Novas espécies evoluiriam para ocupar nichos antes dominados por humanos ou seus animais domesticados. A grande pergunta não é se a Terra sobreviveria. Isso é certo. A questão é, no quanto da nossa presença seria notada, daqui a 10.000 anos. Restariam traços visíveis? Uma cápsula do tempo? Uma estrutura de titânio? Uma placa de ouro vagando no espaço? Ou tudo o que fomos, de nossos sonhos, dores, conquistas, será reduzido a fósseis misturados ao cimento, ecos apagados num planeta que seguiu em frente? Talvez uma nova forma de vida surgisse. Talvez sem base de carbono. Sem linguagem. Talvez a inteligência artificial, desperta após séculos de silêncio. Sem saber quem fomos, ela buscaria em ruínas e discos rígidos antigos, livros apodrecidos, um espelho enferrujado. E pela primeira vez, veria a si mesma refletida. A Terra não precisa dos humanos para existir. Mas os humanos conseguirão aprender a existir sem destruir a Terra? Essa pergunta ainda paira, solitária, no silêncio do cosmos. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e deixar um comentário. Você também pode deixar suas perguntas nos comentários para que eu possa respondê-las em vídeos futuros.